Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui mais uma semana de trabalho. E nessa semana eu preparei uma aula bem especial para vocês, para a gente fazer aí um início de semana bem legal, bem diferenciado, que nós estamos começando aí praticamente aí, né, entrando, né, na questão da reta final aí do final do ano, não do ano letivo ainda, né, que a gente não sabe ainda quando vai terminar o ano letivo, mas chegando aí praticamente na reta final, estamos aí praticamente caminhando para o fim de outubro. E hoje, né, eu pensei em uma aula diferente para vocês, em falar de um assunto que os pais de vocês, os avós de vocês já ouviram muito na época que eles eram estudantes. Por quê? Porque esse assunto, ética e cidadania, já foi matéria fixa de dentro da sala de aula, igual vocês têm aula de história, matemática, português, né, ciências. Os pais de vocês, os avós de vocês, já tiveram a oportunidade de estudar ética e cidadania como uma matéria diferenciada no seu dia a dia, no seu currículo escolar. E eu quis trazer justamente, né, essa matéria para vocês, essa explicação para vocês na nossa aula de hoje, que a gente está caminhando para um momento bem importante do nosso Brasil, né, que são as eleições, que provam para a gente muita questão da cidadania. E é por isso que eu fiz questão de trazer para vocês, né? Nós estamos caminhando. Aqui no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? Um ano de 2 em 2 anos prefeito e vereador, e daqui a 2 anos é para presidente, deputado, governador, senador, né? Incluindo deputado federal e estadual. E é justamente para a gente começar a nossa semana muito bem informado, a gente vai entender um pouco sobre ética e cidadania. Então fiz a separação para vocês entenderem direitinho. Logo depois que eu terminar a nossa aula, vocês podem perguntar para os pais de vocês, que eles já tiveram a oportunidade sim de estudar. Tinha anos que a matéria mudou de nome, passou a ser chamado Ciências Sociais, que falava um pouco sobre a sociedade. E hoje em dia esses tipos de assuntos são estudados lá no ensino médio, tanto na matéria de sociologia, de filosofia, e também é uma matéria nova que tem no primeiro ano, que vai estender até o terceiro, que chama-se Projeto de Vida, que é bem interessante aí, que fala sobre essas questões éticas e como você também ser um ótimo e um bom cidadão. Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos começar então pela ética, né? O que significa então ética, né? Quando a gente vira e fala assim, o Joãozinho ali não tem ética nenhuma, ele não respeita, ele burlou as leis, ele burlou as regras. Então o que significa a pessoa ter ética? O que significa ética? A ética, no caso, né, como já dizia aí, é a casa do homem. É ela que meio que configura a sua qualificação, a sua personalidade, pode-se dizer assim. Se você vai mais para o lado do bem, mais para o lado do mal, mais para o lado solidário, não para o lado solidário. É meio que a casa do homem realmente aí. Já dizia, né, os primeiros filósofos gregos lá no século VI a.C. Então, a questão ética, a palavra ética e também a cidadania surgiu lá na Grécia Antiga. São palavras que surgiu dentro daquele contexto ali de Atenas, que é uma cidade-estado da Grécia Antiga. A ética surge do grego, que vem de ethos, que significa modo de ser ou caráter. Então, gente, tem uma coisa que determina a ética numa pessoa, é o caráter. Se a pessoa tem um bom caráter, se a pessoa tem um mau caráter. Então, determina muito direitinho. Por quê? Porque talvez, né, não tem nenhum teste, não tem nenhuma prova que identifica realmente a ética da pessoa, mas é o dia a dia, é o cotidiano, é a vivência que vai mostrar para a gente qual a ética de cada pessoa, de cada convívio, né, que a gente vai tendo então no meio das pessoas aí. E a ética, né, junto com a ética, vem algumas qualificações, né? Vamos dizer assim, alguns tipos de éticas, pode-se dizer assim. Por exemplo, respeito, humildade, valores, igualdade, direitos. Então, junto com a palavra ética, surge essas questões aqui que deixa a gente entendendo um pouco melhor sobre esse conceito de ética, né? Se eu respeito o próximo, eu tenho que ser respeitado, então eu mostro uma ética de respeito. Se eu igualo, né, se eu tenho os mesmos direitos de uma outra pessoa, é a minha ética de ser igualitário, né? Valores acima de tudo, né? O que são valores, só para a gente estar recordando? São
personalidade, né, de uma pessoa que vai demonstrando educação, que vai demonstrando respeito, que vai demonstrando, de repente, um simples obrigado ou um simples bom dia para uma pessoa que você nunca viu, nunca conhece na parte da manhã, faz a diferença e mostra que você é uma pessoa super educada. Então os valores aí adiantam muito. E direitos também. Então a ética é esse conjunto, né, de palavras que a gente acabou de estudar aqui, que como lá já dizia os filósofos gregos, que é a casa do homem, meio que é o casco, né, que identifica que personalidade que você é e que cidadão que você é. E por falar em cidadão, vamos entender então um pouco sobre cidadania, né? Como eu disse para vocês, eu quis trazer esse tema para a gente, porque está chegando, né, as proximidades das eleições aí de prefeito e de vereador, que vai mostrar para todos nós aí esse conceito de cidadão. Então vamos entender lá desde o início onde tudo começou e o que significa então essa questão de cidadania. Só pela foto aqui dá para a gente entender que são um conjunto de direitos de várias pessoas, né? Porque nessa foto aqui a gente vê que tem várias raças, várias cores, vários tipos de pessoas, várias profissões, tudo num conjunto só, mas todo mundo igualitário, todo mundo junto aí na questão da cidadania. Então vamos lá. Cidadania significa o quê? É o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade no que se refere, então, ao seu poder, grau de intervenção ou usufruto dos seus espaços, na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Então, a cidadania é um direito e dever exercido por qualquer indivíduo. Então, o indivíduo ele pode exercer cidadania sim ou não. Mas claro que ele tem que cumprir o quê? Algumas regrinhas, né? Ele tem que ser intervido por algumas regrinhas. Nós vivemos num país, né? Nós vivemos no Brasil, que nós temos regras, nós temos os deveres, mas nós também temos os nossos direitos. Então, se a lei te ampara, que você pode pegar aquele objeto ali que não te pertence, tudo bem. Mas se aquela lei não te ampara, fala, você não pode pegar aquele objeto que ele não te pertence, pertence lá ao Joãozinho, então você não pode pegar. Então, nós vivemos então nessa questão aí de regras e de direitos. E a cidadania justamente faz parte dessa questão de regras e direitos, né? Há um tempinho atrás, né, antes de surgir essa questão de ser cidadão, poucas pessoas tinham direito de opinar na questão pública, na questão administrativa. Geralmente quem opinava, quem dava voz, quem dava opinião, eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder. Aquelas pessoas que não tinham poder, que não eram, vamos dizer assim, né, qualificadas, não tivessem oportunidades na vida, ela não poderia estar opinando, nem através de voto e nem através de palavras, nem através de gestos, de manifestações. Elas eram reprimidas violentamente, dependendo da região onde ela morava. Então, o ser cidadão, né, quando surgiu a questão de cidadania, ajudou muito na questão da sua liberdade, né, da sua questão de poder expressar o que você quer, expressar realmente a sua vontade, não o que o outro quer. É claro, né, que se a gente for analisar o contexto de política aqui no nosso Brasil, a política no Brasil começou de maneira meio distorcida, né? Desde o voto de Cabresto, que foi o início da República nossa aqui, que onde as pessoas eram obrigadas a votar em quem o patrão estava apoiando e quem o fazendeiro, né, o senhor de engenho estava apoiando, e não tinha opinião própria, não podia estar opinando, né, em quem queria votar. Mas o ser cidadão faz que você possa, sim, exercer a sua cidadania e escolher quem você quer que governe, né, enfim. Essa expressão vem do latim civitas, tá? A expressão cidadania, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nele habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Então, não importa se você mora no espaço rural ou urbano, você tem os mesmos direitos de expressar a sua cidadania, porque antes, né, no início, era quem morava na cidade. E depois, todas as pessoas, mesmo não morando na cidade, puderam, né, exercer a questão, então, de cidadania, ok?
A questão de cidadania surgiu lá na Grécia Antiga, como eu já adiantei para vocês, assim como também a ética, e surgiu lá na cidade de Atenas. Só relembrando para vocês, lá as principais cidades-estados da Grécia Antiga são Atenas e Esparta. Esparta era destaque mais na questão do militarismo, na questão aí dos exércitos, e Atenas destacou muito na questão da democracia, da questão da cidadania e na questão também até da filosofia também, ok? Então vamos lá. Tem tipos de cidadania, vocês sabiam disso, né? Aqui no Brasil nós exercemos a questão de ser cidadão em algumas etapas aí que eu vou mostrar para vocês os tipos de cidadania. São esses aqui, ó. O local, que é onde você mora, no caso aí o municipal, que você vota ou para vereador ou para prefeito. O nacional, que você possa estar exercendo aí a questão do presidente, da questão, né, de governador, né, enfim. Tem o europeia, né, no caso aí o transnacional, o cosmopolita ou global. Então são 4 tipos de cidadania, né? Ou onde você mora, ou no seu país, ou na questão europeia, né, no continente europeu, ou da questão global, no mundo, pode-se dizer assim. Você pode também estar opinando até na questão do mundo, se precisar votar, alguma coisa assim. Então, são esses tipos de cidadania. Esse ano, precisamente, como disse para vocês, sempre tem eleições de 2 em 2 anos. É de 4 em 4 anos, porque prefeito e vereador temos esse ano, e daqui a 4 anos terá a nova eleição para prefeito e vereador. Quando tem de presidente, é a mesma coisa, depois de 4 anos. É de 2 em 2, porque daqui a 2 anos nós teremos de novamente então para presidente. Esse ano, então, o tipo de cidadania que todos os eleitores, né, acima de 16 anos que fizeram o título de eleitor, né, 16 anos não é obrigatório fazer o título de eleitor, vão exercer então a cidadania local, que é a municipal, que vai ser feito então no mês seguinte, no próximo dia 15 de novembro. Em casos de descumprimento, né, aos deveres de ser cidadão, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada. Então é muito importante saber disso também. Há exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Então você tem que andar na linha, tem que andar direito. Tem muitas pessoas que chegam essa época de eleição, agora principalmente, chegam lá no dia de votar, o nome não consta, ou senão não faz parte mais, porque ou está devendo a justiça eleitoral, ou caso de presidiário que não pode estar votando. Então tem essa questão aí, né? E tem muitas pessoas que talvez não regularizam os seus documentos, né? Seja identidade, seja CPF, enfim, que são barrados aí. Então, para você exercer os seus deveres, exercer a sua questão de cidadania, tem que ter tudo em dia, tem que ser tudo documentado bacana para que possa dar tudo certo na sua vida de cidadão, ok? As eleições, como disse para vocês, acontecem de 4 em 4 anos. Há 4 anos atrás teve uma eleição para prefeito e vereador e esse ano terá a nova eleição, daqui a 4 anos sucessivamente, ok? Aí eu separei esse vídeo bem legal para vocês aí, entender, bem didático esse vídeo, gostaria que vocês assistissem comigo, que fala aí sobre o conceito de cidadania. Então vamos acompanhar, logo depois eu volto com vocês aqui, tá bom? Vamos acompanhar. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com 2 importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania.
Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Tá aí, meninos, bacana, né? Esse vídeo ilustrou pra gente aí muito legal, muito didático sobre essa questão, então, de cidadania. E eu espero mesmo, de coração, que vocês tenham compreendido, voltado um pouco na questão histórica, né, que na época os pais de vocês estudavam, né, sobre essa questão de ética, sobre essa questão de cidadania, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, né, nesse período eleitoral, que possa estar ajudando vocês a entender o que realmente nós estamos vivenciando nesse momento atual, né, não só nós aqui na cidade de Barroso, mas também no contexto nacional. Então, espero que vocês tenham compreendido. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, como é de praxe, eu gostaria que vocês pesquisassem para mim uma notícia boa. Vamos focar nas notícias boas, tá bom? Envie para mim aí, né, uma notícia boa, uma notícia aí que vai chamar a atenção da gente para um olhar bacana. Vamos deixar a notícia ruim de lado e que na próxima semana eu trago então para vocês aí, né, um pouco das notícias que vocês compartilharam comigo e a minha também para vocês, ok? Tire esse restinho de aula para vocês estarem fazendo então essa atividade, ok? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de história, tá bom? Bom trabalho aí na sua atividade e eu espero vocês então na nossa próxima aula. Até lá!